Olá pessoal, hoje nós vamos tratar um pouco sobre união estável e alguns pontos dentro deste instituto jurídico do direito de família, em detrimento dessa polêmica, que tá tendo agora sobre o falecimento do apresentador Gugu Liberato e esse conflito judicial que existe hoje da sua ex-companheira com seus filhos. Tudo bem? Bom, a união estável ela é um regime jurídico do direito de família, previsto no Código Civil, que confere às partes que desejam viver em união estável algum tipo de regramento e regulamento em detrimento aos bens que elas adquirem a partir desta união. A gente sabe que existe hoje o casamento, e várias modalidades de casamento, mas o legislador incluiu no Código Civil a modalidade de união estável. Então, hoje a união estável nada mais é que a junção de duas pessoas, com o intuito de comunhão plena de vida em conjunto, em constituir uma família, e ela é regulada pelo regime de comunhão parcial de bens. Existe o casamento de comunhão parcial de bens e a união estável também adquire este regime de partilha, certo? Então, quando duas pessoas se unem, pela união estável e não pelo casamento, elas adquirem esta modalidade de regime de partilha de bens. Então, se elas se dissolve a união estável, cada uma das partes tem direito a 50% dos bens que foram adquiridos dentro da união propriamente dito, tá? A união estável ela pode ser convertida em casamento a qualquer tempo, inclusive existe previsão legal no Código Civil para que isso seja facilitado, mas necessariamente ela não precisa, você não precisa converter a união estável em casamento para poder adquirir o direito desse regime de comunhão parcial, certo? O caso do apresentador Gugu Liberato, aí já tem muita notícia, vocês devem ter acompanhado, muitos sites comentando sobre o assunto, alguns posicionamentos de alguns escritórios jurídicos sobre este assunto. O que se discute é se o falecido apresentador estaria vivendo em comunhão plena de vida com o intuito de constituir família com a sua companheira. Porque existe um documento, e esse documento foi assinado ainda em vida, onde as partes deste caso, ou seja, o apresentador e a sua suposta companheira, certificaram que aquela união, que aquele vínculo que tinha entre os dois não era de comunhão plena e nem de constituição de família, e sim apenas houve uma inseminação artificial e eles tiveram filhos, mas não tinham nenhum vínculo de comunhão plena de vida ou de constituir família. Então, com base nesse documento e nesse argumento, que é um argumento que você precisa comprovar, ou para afastar o que diz o contrato assinado entre as partes, ou para que se valide esse contrato, de que ambas as partes na vida do apresentador não viviam em comunhão plena de vida e nem com o intuito de constituir família. Agora, uma questão que também está gerando uma grande polêmica na atualidade seria se o apresentador seria a suposta alegação, na verdade, de que o apresentador tinha um relacionamento homoafetivo. E se esse relacionamento, se provado, daria a essa suposta pessoa o direito de partilhar os bens deixados por ele em herança. E a resposta é sim. Se a união homoafetiva, caso ela exista, tanto legalmente, documentalmente, você pode pedir, inclusive, o reconhecimento dessa união na justiça. Se ela se dissolver,
ela pode ser, ela vai adquirir para si o regime de comunhão parcial de bens? E a resposta é sim, tudo aquilo que foi adquirido na constância dessa união homoafetiva reconhecida, né, pela justiça ou pelas próprias partes, dão o direito a cada uma ter 50% dos bens que foram adquiridos nessa constância. Lembrando que atualmente o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é possível sim o casamento, né, de pessoas do mesmo sexo, e isso é amplamente de conhecimento, né, de todos nós. Então aí a modalidade do casamento vai ser regrada por aquilo que as partes decidiram, a modalidade que as partes decidiram se casar, seja pela comunhão universal, seja comunhão parcial, seja na participação final dos aquestos, enfim, as diversas modalidades de casamento. No tocante à união estável homoafetiva, ela é sim reconhecida e ela pode sim ensejar na partilha de bens pela comunhão parcial, como previsto no Código Civil. Então, se nada mais uma dúvida, acompanhe o nosso canal. Nós vamos deixar aí diversos vídeos, né, sobre temas polêmicos da atualidade no nosso canal. Espero que você goste e nos acompanhe. Muito obrigado.